Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou o professor Nilson Luiz, né? O seu amigo da segurança de voo. Tudo bem? Hoje nós vamos falar rapidamente, tá? Vamos falar rapidamente sobre os materiais que compõem a construção de um avião, tá certo? E também é um motivo de muita curiosidade por aí, né? A maior parte vocês já sabem, mas a gente ainda pode falar um pouquinho sobre isso, não é? Então, a gente sabe, né, que vários são os materiais que compõem a construção das aeronaves. E a gente entende que isso vem evoluindo com o passar das épocas, não é isso? Lá no início da aviação, o que era predominante? Era predominante a madeira, quanto a construção estrutural do avião, e às vezes também quanto o revestimento, né? E o revestimento também aparecia fechado com o quê? Com tecido. Lembre lá do 14 bis, do nosso amigo Alberto Santos Dumont, né? Camarada além, à frente de seu tempo. Não é isso? Então, pequenos aviões até hoje ainda usam, né, esse tipo de tecido externo. Se você for olhar para o aerobueiro, por exemplo, né, um avião que eu já trabalhei, ele tem uma chapa metálica acima do motor, né? E o borde-ataque das asas também é metálico, não é isso? Assim como dos estabilizadores horizontais, né? Mas o restante é tudo fechado com entelagem, né? É um tecido pintado com dope, né? Em outra oportunidade a gente pode falar dessas pinturas, tá certo? É uma pintura especial para tecido aeronáutico, tá bom? Então, entre materiais metálicos e não metálicos, vamos tratar um pouquinho, inicialmente, dos materiais metálicos, tá certo? Né? Quando se fala de material metálico na construção de aeronaves, você pensa logo em alumínio, né? Você pensa logo em alumínio. Mas só que eu preciso que você entenda que o alumínio usado na construção de aeronaves não é a liga de alumínio puro. O alumínio comercialmente puro, a liga 1100, vendido comercialmente aí como o mais próximo do alumínio puro que existe, ela é até usada no avião, mas é muito pouco, né? O que você tem é outros tipos de ligas, né? Outros tipos de misturas metálicas, as quais predominam o alumínio, né? Em toda a sua construção, né? Por que são diferentes tipos de ligas metálicas? As ligas, cada liga, a engenharia metalúrgica idealizou um determinado número de potencialidades, tá certo? Não é muito a praia da construção aeronáutica, já é a praia da engenharia metalúrgica, mas cada tipo de liga, depois a gente pode falar disso também, cada tipo de liga, ela tem suas características próprias quanto à resistência, quanto à conformação mecânica, enfim, né? Não é à toa que o pessoal da engenharia metalúrgica estuda tanto e oferece tanto ao mercado em termos de materiais, certo? Então, as ligas de alumínio, de uma maneira geral, ainda se compõem do material mais usado, né, na construção de aeronaves. Isso se dá por quê? Isso se dá devido ao pouco peso que ela soma ao projeto, aliado às boas condições de resistência aqui, às cargas e à corrosão, que é muito importante quanto à conservação do avião. Tá claro? Bem, as ligas mais usadas são as ligas de alumínio, mas também você consegue identificar ligas de aço, né? O aço é um material mais pesado que o alumínio, contudo, ele oferece mais resistência, né? Então, as ligas de aço são usadas em áreas de maior carregamento, ou seja, onde se precisa, né? Onde há necessidade de maior resistência. Então, o que você pode pensar? Você pode pensar em conjuntos de junção, asa, fuselagem. Você pode pensar em conjuntos de junção, estabilizador, fuselagem, estabilizador vertical ou horizontal, fuselagem, né? Você pode pensar em cabo de controle, você pode pensar em trem de pouso, você pode pensar em parede de fogo, você pode pensar em berço de motor, nesse tipo de itens onde eu preciso de uma resistência maior e o projeto acaba pecando um pouco no peso aí e compensa lá no alumínio do revestimento. Tá claro? Então, o aço também é bem usado na construção aeronáutica, sobretudo aonde? Onde as áreas vão ser mais carregadas, vão sofrer mais carregamento. Tá certo? E titânio? Usa titânio no avião? Sim, as ligas de titânio são usadas
na construção aeronáutica. O titânio é um material mais leve que o aço e mais forte, mais resistente que o aço. Só que o titânio tem o seguinte problema, né? O titânio ele é de difícil conformação metálica, é difícil usinar, é difícil furar, é difícil soldar. Então, não é muito usado, né? Só é usado em pontos bem específicos, quer ver? Câmara de combustão de motores, né? Escapamentos, outras aplicações que o fabricante do avião achar por bem aplicar, né? Então, você saiba aí que o titânio ele é mais resistente que o aço, mais leve, porém, de trabalho mecânico, trabalho metalúrgico, mais difícil, tá claro? E cobre? Tem cobre no avião? Também tem, né? O cobre, vocês sabem, né? O cobre ele é um excelente condutor metálico. O avião tem fio, pessoal? Tem muito fio, né? Tem muito fio, né? E essas aplicações, essas cablagens são compostas na sua alma todas por cobre. E magnésio? Antigamente era bem mais usado, hoje ainda é usado, né? O magnésio também é resistente, é leve, mas ele tem um problema de quê? Ele tem um problema de, caso ele tenha contato com o fogo, é muito difícil de apagar esse fogo em magnésio, né? Antigamente existia aeronaves, sobretudo helicópteros, né? Todos eles revestidos de chapas de magnésio. Hoje em dia, né, são muito pouco aplicados esse tipo de revestimento em função dos incêndios que eu falei para vocês, que eles são difíceis de extinguir, né? Existiam também muitas rodas de trem de pouso, conjuntos de rodas formadas de magnésio. Hoje você já tem ligas de alumínio especiais, né, que substituem o magnésio também por essa questão do difícil combate a incêndio, no caso de incêndio em pedra de magnésio. Claro, meus amigos? Né? Vamos falar também aqui do tungstênio. Né? O tungstênio é um camarada bem especial, né? As particularidades dele são tão pontuais que eles são usados na fabricação de lâmpadas, né? Em toda a região de luminescência necessária no avião, tá? Aquela iluminação interna ali, em caso de acidentes, em caso de despressurização, máscaras caem na sua frente e luzes indicativas indicarão a saída, né? Aquelas luzes aí são todas elas montadas com filamentos de tungstênio, tá claro? E tinha muito mais para tratar de material metálico, tá certo? Mas eu vou parar por aqui. Eu vou falar um pouquinho também dos materiais não metálicos, tá certo? Os materiais não metálicos, como já citamos aqui as fibras, né? Desculpe, já citamos aqui as madeiras e os tecidos, né? Vamos citar agora as fibras e os materiais compósitos, beleza, né? As fibras, elas podem ter origem do vidro, do carbono, ou até origens vegetais, tá certo? Já os compósitos, ou também chamados materiais compostos, eles têm esse nome exatamente por isso, porque eles são uma junção entre materiais metálicos e materiais não metálicos. Tá certo? Né? Então, esses materiais compósitos são uma coisa bem evoluída da engenharia na atualidade. Né? Eles atingem altos graus de resistência, somando pouquíssimo peso à construção aeronáutica. Não alguns exemplos desses tipos de materiais, nós temos Kevlar, nós temos Honeycomb, plástico de alto desempenho, polímeros e etc. Né? Todos esses materiais são materiais do que? Compostos, claro? Os compósitos são também manuseio mais simples, tá? São leves e dispensam o uso de rebites, isso é importante, né? A ligação estrutural deles não precisa passar por rebitagem, beleza? Então não tem aquela batida, né? Batida de rebite lá para poder prender, ou até a furação para poder colocar um parafuso especial, um bolt, look bolt, enfim. Né? Agora, também tem uma desvantagem, né? Os materiais compósitos, eles exigem processos de manutenção mais elaborados, né? Identificar danos internamente é mais difícil, você tem que ter uns processos mais complexos, mas é tudo uma relação de custo-benefício que o fabricante estuda bastante antes de aplicar num projeto. Tá certo, meu amigo? Então, acredito que fiz o possível aqui para esse vídeo ser muito proveitoso para você, né? Trabalhamos aqui com materiais compostos, né? Com materiais metálicos e não metálicos, tratando de uma maneira geral, muito geral, né? É claro que aqui não se esgota esse assunto, né? Tratando de uma maneira muito geral quais são os materiais que compõem a construção de um avião, tá certo? É um prazer sempre estar com vocês. Continuem me seguindo, tá bom? Facebook, então demais, Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter, beleza? É só digitar Professor Nilson Luiz que você vai me encontrar lá nas redes sociais.
tá certo? Entre em contato com a gente, né? Faça alguma sugestão, beleza? A gente sempre pode melhorar a partir do momento que eu entendo como está sendo visto o nosso trabalho. Beleza? Fiquem com Deus. Deus é maior. Fiquem com Deus. Bons estudos e permaneçam contando comigo. Grande abraço. Até logo.